4 perigos que a gente está correndo se a gente não está lendo, vivendo e aplicando a palavra de Deus. O primeiro perigo é, se você não está lendo a sua Bíblia, você vai ter uma visão distorcida de quem Deus é. Você sabe qual é a pergunta mais importante da sua vida e por que ela é mais importante? Porque a partir da resposta a essa pergunta, toda a sua vida é interpretada. E a pergunta é a seguinte: quem é Deus? Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a gente sempre vai se parecer com Deus. Então a pergunta é: quem é Deus? E se a gente tem uma visão distorcida de quem Deus é, a gente tem uma visão distorcida de tudo. O escritor C.S. Lewis, ele disse assim: eu não passo o dia todo olhando para o sol, eu passo o dia todo olhando para tudo por causa do sol. É como se fosse uma lente de óculos. Se a lente está suja, a gente vê tudo meio sujo. Deus é a lente pela qual a gente vê todas as coisas. A gente chama isso também de cosmovisão. Tá, mas como ter uma visão correta sobre Deus? É só na palavra de Deus, não tem outro caminho. Porque o que é Deus? Deus é o criador de todas as coisas. Então, o conceito Deus é aquele que não foi criado. É aquele que não tem início e que não tem fim. Isso é Deus. Então, se ele é eterno, não tem como eu e você definirmos o que é Deus. Não tem como, com o nosso raciocínio, inteligência, chegar a entender, agora eu sei o que é Deus. Não, porque nós somos finitos e ele é um ser infinito. Então, só tem uma forma de conhecer ele. Se ele, Deus, decidir se revelar. Quando o assunto é Deus, não tem a minha opinião, que eu acho que... Quando o assunto é Deus, a gente tem que falar. A palavra de Deus diz. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu conheço Deus. E não uma distorção de Deus que eu criei a partir daquilo que eu quero. O segundo perigo que a gente está correndo se a gente não está lendo a nossa Bíblia e aplicando na nossa vida a gente pode estar vivendo uma mentira achando que é verdade. Imagina, chegar no final da nossa vida, ter gastado a vida inteira em uma coisa que a gente acreditava muito e no final descobrir que aquilo era uma mentira. Tem uma frase que eu ouvi que é assim: não queira ser o cara mais rico do hospital e nem o cara mais famoso do cemitério. E por que essas frases? Porque muitas vezes mentiram pra gente e a gente ficou buscando a vida inteira coisas que no final não são relevantes. Muito tem se falado sobre o clamor de Maranata, mas se a gente for ler em Mateus 24, um dos sermões escatológicos de Jesus, ele diz que o grande sinal da volta dele é o engano. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus para conhecer mais e mais o Senhor, conhecer mais e mais a Cristo e a ação do Espírito Santo em nós. Agora, o terceiro perigo que a gente está correndo, se a gente não está lendo e mergulhando na palavra de Deus, é não sair da imaturidade. E maturidade não é idade, é o quanto de Cristo tem formado na gente. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha isso, gente. E olha que interessante, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática conseguem distinguir entre o bem e o mal. Então, tá falando sobre quem conhece e pratica. E o último perigo é de nós sermos uma igreja que não reforma a nação. A gente precisa mergulhar nessa palavra para poder também ser uma igreja não só grande em números, mas também relevante, que transforma a sociedade. Se você gostou desse vídeo, se ele te tocou, manda para alguém, segue a nossa página e aproveita para mergulhar na palavra de Deus, lendo e também ouvindo todos os dias os capítulos que a gente lança aqui no Bíblia em Voz.